Sejam muito bem-vindos, amigos cabeças de gasolina, aqui no Roda com Roda. Hoje a gente vai fazer o especial McLaren. Essa daqui é a parte 1. A gente vai falar do Bruce McLaren, como ele surgiu, os primeiros recordes que ele bateu, quando ele fundou a equipe McLaren e os primeiros sucessos da equipe, né? A gente vai até o ano de 1970. Então eu espero que vocês estejam preparados. Let's race. Então assim, meus amigos, McLaren, a gente tem que falar do Bruce. O Bruce, ele nasceu, sabe que ano? Em 1937, lá na Nova Zelândia. Ou seja, agora em 2017, ele estaria completando 80 anos. Ele nasceu em Auckland, lá que é a maior cidade desse simpático e longínquo país, que fica um pouco para lá da Austrália, né? Um pouco mais ao sul e um pouco mais a leste da Austrália. E assim, os pais do Bruce se chamavam Les, ele era xará daquele cara que inventou a guitarra Les Paul, e Ruth, ou Ruth. Então, Les e Ruth. Eles eram os donos de um posto de gasolina, que tinha uma oficina também lá em Auckland mesmo. E o senhor Les McLaren, ele tinha já disputado lá umas corridas de moto na juventude, mas ele já tinha abandonado isso daí antes mesmo do Bruce nascer. Porque ele já tinha se machucado, sabe como que é motoqueiro, né? Mas ele ainda fazia algumas corridas ou outras de carro, com 4 rodas, nos clubes e associações que tinham lá na Nova Zelândia. Mas é claro, você sabendo disso, você já fica sabendo que é claro que o pequeno Bruce já nasceu num ambiente propício pro cara ser piloto, pro cara mexer com carro e tal. Porque é um pai que era cabeça de gasolina, que tinha uma oficina, que tinha sido já piloto na juventude, e o filhinho pequeno dele, o Bruce, vivia perambulando ali pela oficina, mexendo nas coisas, e ainda por cima o Bruce via o pai às vezes disputar umas corridinhas ali de turismo nos clubes locais. Então essa é a receita perfeita para você ter um cabeça de gasolina daqueles. Quando tinha 14 anos, já em 1952, o Bruce disputou a sua primeira corrida como piloto. Era uma prova daquelas de subida de montanha, que são muito comuns aí fora do país, fora do Brasil. E o menino usou um carro velho que tinha sido restaurado pelo pai. O carro é o Austin 7 Ulster. E esse carro, eu vou colocar a imagem para vocês no post, e se você estiver vendo o vídeo, você está olhando para ele agora, é um simpático Calhambeck, que era uma versão supostamente esportiva ainda de um Calhambeck ainda mais das antigas. Então foi com esse carro aí que o Bruce estreou, de certa forma, como piloto. 2 anos depois, já com 16 anos, ele disputou os primeiros campeonatos já com uns carros um pouco melhores, né? Tinha um Ford 10 e também um Austin Healey. Eu vou ver se eu arrumo a imagem desses dois também para vocês verem. E finalmente ele conseguiu, ali ainda adolescente, pilotar um Cooper Climax de Fórmula 2. Esse já é um carro bastante parecido com os carros mais famosos da época. Com esse Fórmula 2, o Bruce foi vice-campeão do campeonato local lá na Nova Zelândia, na temporada 57-58. Esse foi o ano que ele completou 20 anos. Então ele foi campeão, aliás, foi vice-campeão de Fórmula 2 da Nova Zelândia com 20 anos. E é assim, isso de 57 para 58. Em 58, ele participou, sabe do quê? Do Grande Prêmio da Nova Zelândia. Era uma corrida, isso era muito comum antigamente, que eram corridas de Fórmula 1 que não contavam para o Mundial. Então era como se hoje em dia, mais ou menos, você fosse fazer uma corrida num país que não é dos que tem lá uma corrida titular, e o pessoal vai lá, disputa, só não tá valendo pro campeonato. É como se tivesse um grande prêmio da Argentina, né? Um grande prêmio da Ucrânia, sei lá. Então, o grande prêmio da Nova Zelândia naquela época existia, era de Fórmula 1, mas não contava pro campeonato. Mas ele era muito prestigiado. Pra você ter uma ideia, entre os vencedores do Grande Prêmio da Nova Zelândia, você tem Stirling Moss, Jack Brabham, John Surtees. Então, era um evento e tanto. Então, assim, apesar do Bruce abandonar a corrida logo, com quebra do câmbio, ainda meio no começo, ele causou uma ótima impressão no australiano Jack Brabham. E ele acabou sendo chamado para ser o primeiro sujeito a fazer parte de um programa neozelandês de jovens pilotos. Ele se chamava Driver to Europe, como se fosse o piloto para a Europa, por uma organização chamada New Zealand International Grand Prix. Ou seja, você pode notar que esses programas de jovens pilotos, né, já existiam, né, parecidos com esses que tem hoje em dia da Red Bull, da Ferrari, da Renault. Então esse aqui é um ancestral, era um programa da Nova Zelândia de jovens pilotos para mandar o que eles selecionassem para a Europa, para dar uma força para a carreira do cara. E uma vez que ele estava na Europa, o Bruce McLaren entrou para a equipe Cooper de Fórmula 2. Então, que era na época ali, no final dos anos 50, Cooper era
um chassi, uma fábrica, um construtor extremamente respeitado e que causava ótima impressão em tudo. Então ele corria na Fórmula 2 pela Cooper, mas assim, tinha uma coisa muito interessante naquela época. Tinham algumas corridas da Fórmula 1 que participava o pessoal da Fórmula 2 junto. Então era mais ou menos como se você tivesse lá um grande prêmio da Itália em Monza e no mesmo grid tivesse Fórmula 1 e GP2, por exemplo. Tudo meio misturadão, claro que o pessoal da GP2 vai ser muito atrás. Quando existiam as nanicas ia ser meio misturado ali, GP2 com nanicas. Mas assim, isso era o ano de 58. E o Bruce, ele acabou sendo designado para disputar simplesmente o Grande Prêmio da Alemanha, extremamente tradicional e que era realizado naquele monstruoso, assustador Nordschleife do Nürburgring, que viria depois a receber o apelido de Inferno Verde. E o desempenho do Bruce, correndo com um carro de Fórmula 2 no meio dos Fórmula 1, deixou a comunidade assombrada. O menino tinha 20 anos e chegou em quinto na prova, atrás apenas de 4 carros de Fórmula 1. Então, entre os Fórmula 2, ele venceu com uma certa facilidade. Então, a gente, antes de falar da estreia do Bruce na Fórmula 1 mesmo, no campeonato, vamos passar a nossa vinheta aqui que eu escolhi pra gente o barulho dos carros com motor Ford Cosworth passando no Nürburgring. Esse aqui é um áudio gravado de uma corrida de 1969. Dá pra ver que era um barulho nervoso, devia ser sensacional de você assistir esses carros ao vivo aí com o motor V8 Ford Cosworth. A gente vai falar desse motor mais pra frente. Então agora a gente vai falar da estreia do Bruce como piloto na Fórmula 1 e as primeiras conquistas dele, que foram nos anos ali de 1959 e 1960. Então em 59, depois dele ter assombrado o mundo lá com seu desempenho com o carro de Fórmula 2 no Nordschleife, ele foi trazido para a equipe principal da Fórmula 1 da Cooper. Então ele ia ser companheiro de equipe do mentor dele, do cara que indicou ele para ir para a Europa, que era o Jack Brabham. Então, você veja só, a Cooper tinha nesse ano de 59 2 caras que iam depois fundar as suas próprias equipes alguns anos depois. Depois ia ter o próprio carro Brabham e depois ia ter o próprio carro McLaren, como a gente vai ver. E logo na segunda corrida de 59, o Bruce conquistou seu primeiro pódio no Grande Prêmio da Inglaterra, disputado numa pista antiga chamada Aintree. E mais do que isso, o Bruce quebrou seu primeiro recorde, que duraria muito tempo. Ele fez a melhor volta da corrida, o mais jovem piloto até então a conseguir esse feito, com apenas 21 anos e 322 dias. Sabe quando que esse recorde foi batido? Só 44 anos depois, justamente por Fernando Alonso, que fez a melhor volta do Canadá, no Grande Prêmio do Canadá, em 2003, com apenas um dia de idade a menos que o Bruce. Então o Fernando Alonso fez essa melhor volta com 21 anos e 321 dias contra 322 dias do Bruce. Então é coisa de gente bem jovem mesmo. Agora que a gente tá gravando isso, tem até que conferir se o Verstappen andou fazendo alguma volta mais rápida aí, porque claro, ele vai destroçar todos esses recordes de idade aí. Então assim, o jovem Bruce logo assombraria o mundo ainda mais. Ainda nesse ano de 59, ele ia vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos em Sebring, outro recorde que ia durar mais de 40 anos. Essa é uma prova muito famosa, porque também foi o único Grande Prêmio dos Estados Unidos que foi disputado nessa famosa pista de Sebring, na Flórida, onde até hoje você tem as clássicas 12 horas de Sebring, mas a Fórmula 1 só foi para Sebring uma vez. E essa corrida também deteve por muito tempo a efeméride de ser a última corrida em que nenhum campeão mundial estava no grid. Isso só foi acontecer de novo em 1994, a primeira corrida após a morte de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Mônaco. Então essa corrida de Sebring é muito famosa. Só que assim, existe uma treta nessa parada do Bruce ser o vencedor mais jovem da história. Pelo seguinte, naquela época, apesar de ninguém nesses anos aí, ninguém da Fórmula 1 dar as caras, as 500 milhas de Indianápolis faziam parte do calendário oficial da Fórmula 1. Então você tinha um monte de corrida na Europa, de repente tinha lá 500 milhas de Indianápolis, que era uma corrida lá separada, ninguém aparecia, era tudo coisa lá dos Yankees. E assim, e tinha um menino Yankee, um norte-americano, ou como dizem algumas facções aqui no Brasil, um jovem estadunidense, ele tinha vencido as 500 milhas de 1952, com 22 anos e 2 meses e 19 dias, ou seja, aproximadamente 20 dias mais jovens do
que o Bruce quando ganhou em Sebring. O nome desse rapaz era Troy Ruttman. E o recorde é dele, porque era uma corrida válida pela Fórmula 1, mas sempre de certa forma, de maneira meio extraoficial, assim, sabendo que a Fórmula 1 mesmo não ia para Indianápolis, sempre o nome do Bruce que apareceu na literatura europeia como o mais jovem vencedor da história da Fórmula 1, ali com 22 anos e 3 meses. Esse recorde também foi quebrado, adivinhe por quem? Fernando Alonso, quando venceu o Grande Prêmio da Hungria de 2003, que foi a primeira corrida que o Fernando Alonso venceu. Isso foi em 59. Para o ano seguinte, 1960, a dupla da Cooper Climax, que era, né, o Jack Brabham e Bruce McLaren, dominou a temporada. O Bruce venceu a corrida de estreia, que foi o Grande Prêmio da Argentina, e chegou no pódio em quase todas as provas do ano, mas a vitória na Argentina acabou sendo a sua única. O Jack Brabham venceu 5 corridas e foi campeão, apesar de só ter tomado a liderança do campeonato de Bruce na segunda metade do campeonato, quando ele venceu o Grande Prêmio da Inglaterra. Então foi bastante equilibrado entre os dois, um ano totalmente dominado pela Cooper. Lembrando que nessa época aí que estava sendo a transição dos carros com motor dianteiro por motor traseiro. Então teve aí esse pormenor, porque a Cooper, quando você ouve falar que é uma marca muito tradicional no esporte a motor, a grande contribuição foi isso, você ter esse motor que fica nas costas do piloto, na verdade o motor central traseiro, que é o jeito certo de você chamar, isso aí é uma contribuição da Cooper e que eles lavaram a égua, usaram a concorrência como pano de chão na temporada de 1960 com Jack Brabham e Bruce McLaren. No ano de 61 teve uma mudança bem brusca de regra. Eles tinham uma equipe que já sabia, parece que ia mudar, que era a Ferrari, e a FIA foi lá e fez o seguinte: mudou o tamanho do motor da Fórmula 1 para o tamanho da Fórmula 2, ou seja, em vez de ser um motor de 3 litros, passou a ser um motor 1.5, aspirado. Então, de uma maneira um tanto suspeita, a Ferrari já tinha um motor 1.5 prontinho para 61, e os pilotos da Ferrari terminaram em primeiro e segundo no campeonato. O campeão foi o Phil Hill, né, da Ferrari, e em segundo foi o Wolfgang von Trips, que estava liderando quando faleceu antes do campeonato terminar, naquele famoso acidente em Monza. O Bruce, nesse ano, não foi tão bem, terminou o campeonato em 8º e 2 posições à frente do Jack Brabham, que terminou em 10º. E em 62, teve também o Bruce terminando o campeonato em 3º, já foi um pouco melhor, ficando apenas atrás das Lotus do Graham Hill e do Jim Clark. E nesse ano, o Bruce acabou vencendo o Grande Prêmio de Mônaco com esse seu Cooper Climax. Então agora a gente vai passar para um novo capítulo, então vamos ouvir de novo os nossos Cosworth V8 3.0. Bom, o que acontece de tão importante nesses anos de 63 até 65? É a fundação da equipe McLaren, mas ainda não na Fórmula 1. De 63 a 65, o Bruce não venceu nenhuma corrida oficial na Fórmula 1, porque apesar de ele ainda ser piloto da Cooper Climax, a cabeça dele já estava em outro lugar. Então vocês estão presenciando o nascimento de uma lenda chamada equipe McLaren, só que ainda não na Fórmula 1. Em 63 ele fundou então a equipe que se chamava Bruce McLaren Motor Racing Limited. Parecido, se eu não me engano, se eu tô lembrando bem do nosso especial da Williams, a Williams também chamava Frank Williams Racing Cars. Então a do Bruce também chamava Bruce McLaren Motor Racing. E no início ela não fazia Fórmula 1 e sim a Tasman Series, nesses anos de 64 e 65. Eu tenho que explicar um pouquinho para vocês o que é Tasman Series. Seria como se fosse assim, o Campeonato da Tasmânia. Esse nome não vem do Diabo da Tasmânia. Tem uma ilha que chama ali, né, Tasmânia, que é onde fica o Diabo da Tasmânia, que é um bichinho muito simpático, que deles fizeram aquele desenho animado lá do Taz e tal. É assim, o mar que fica entre a Austrália e a Nova Zelândia se chama Mar da Tasmânia. Então, assim, como o campeonato era um campeonato entre ali a Austrália e a Nova Zelândia, disputado em pistas nesses dois países, acabou ficando chamado Tasman Series. Então, quando você ouvir falar de Tasman Series, é mais ou menos assim, como se fosse uma Fórmula 1B que o pessoal usava para fazer no inverno. Então, como tá cheio de neve lá em Silverstone, na França, etc, etc, na Alemanha, o que o pessoal fazia? Se picava pro hemisfério sul. Então, assim, a Tasman Series era um campeonato de carros monopostos, geralmente era o chassi de Fórmula 1 do ano anterior, você pegava o carro do ano passado e botava o motor 2.5, que eles já não eram usados desde 59 na Fórmula 1. Então, muitas equipes e pilotos, elas pegavam o chassi da Fórmula
Fórmula 1 antigo, colocavam o motorzão 2.5 que eles chamavam de especificação Tasman e partiam lá pro hemisfério sul durante o inverno. Então conseguiam ficar correndo, né? Treinava, ganhava um dinheirinho, aquela coisa toda. Então essa aqui é a Tasman Series e a equipe McLaren, a Bruce McLaren Motor Racing, quando foi fundada, disputava esse campeonato aí. Em 64, adivinha, a Bruce McLaren Motor Racing foi campeã da Tasman Series com seu piloto Bruce McLaren. Mas notem que o carro era um Cooper Climax. Ele pegava o chassi da Cooper do ano passado, né? E usava com motor 2.5 lá na Tasman. Nessa época, a McLaren era mais uma escuderia e não um construtor necessariamente. Exatamente como a prima dela, que é a escuderia Ferrari, que ela usava carros Alfa Romeo, até que a Alfa Romeo quis fazer a equipe de fábrica e meio que passou a perna no comendador. Isso está lá nos nossos especiais da Ferrari. E o que aconteceu? O Enzo Ferrari falou, então eu vou fabricar os carros eu mesmo. Isso vai acontecer só mais pra frente ainda. Bom, no ano seguinte o Bruce foi vice-campeão da Tasman Series, novamente pilotando pela sua equipe Bruce McLaren Motor Racing. Então nós estamos falando de 65. E nesse ano o campeão foi ninguém menos do que Jim Clark, com a Lotus. Então você vê como era um campeonato extremamente prestigiado a Tasman Series. Então tinha Jack Brabham, Graham Hill, Phil Hill e muitos outros. Então, inclusive quem lê bastante a obra do jornalista britânico Peter Windsor, ele sempre fala com muito carinho da Tasman Series. Quando você lê isso em algum artigo, você já sabe que é mais ou menos como se fosse uma Fórmula 1 de inverno, que era disputada no verão do hemisfério sul. Então, vamos tocar o Cosworth, porque tá na hora da McLaren estrear na Fórmula 1. Bom, teve duas coisas que fizeram o Bruce estrear sua própria equipe de Fórmula 1 em 1966. Primeiro, ele foi bem na Tasman Series, né? Foi campeão num ano e foi vice-campeão no outro. Então o cara ficou já baguá, né? Ficou se achando gostosão, se achando bom. E também ele tinha uma percepção que a Cooper Climax já não estava indo tão bem quanto poderia, porque estava surgindo uma potência que era a Lotus. E você sempre tem a Ferrari por perto. Então ele falou, cara, eu acho que a Cooper tá meio em decadência. E que acabou que ele estava certo, porque a Cooper teve aquele auge ali e depois foi sumindo. Então, e haveria uma mudança na regra, que é uma coisa que a gente fala hoje, né? Que para as equipes menores, para quem tá, quando tem uma mudança na regra, é sempre bom, porque pode dar uma embaralhada e a equipe nova se dá bem. Então, sempre ajuda para equipes jovens. Os motores, eles iam passar em 66 a motores novamente de Fórmula 1, ou seja, eles iam passar de 1.5 para 3.0. É sempre aspirado, né? Então, abandonando essa regra que tinha sido criada de maneira polêmica lá em 61. A Fórmula 1 resolveu aumentar o tamanho dos motores, de certa forma, por causa de uma pressão vinda lá de Le Mans, porque os carros de Le Mans estavam começando a querer ficar tão rápidos quanto a Fórmula 1, que também com motorzinho 1.5 aspirado, né? E começando a girar, às vezes, dependendo do tempo, os assustadores perto da Fórmula 1. E eles faziam isso, claro, eram os banheirões, mas eles tinham motores enormes. O Ford GT40, que ganhou o Le Mans 66, ele tinha um motor 7 litros. Era um V8 7.0. Então a Fórmula 1 falou, mano, eu acho melhor a gente não ficar com esse motorzinho aqui, vamos fazer um 3.0. Então essa que foi uma das grandes mudanças para 66. Então assim, 1966, McLaren na Fórmula 1 usou somente um carro pilotado pelo dono, pelo Bruce. Não tinha companheiro de equipe, mas foi um ano muito difícil. Se você acha que a McLaren chegou já com o pé na porta, não se engane. Para começar, que eles não tinham motor. Eles usaram 2 motores diferentes na temporada, né? O que já denota um certo, né? Equipe que tá começando, aquela coisa. Primeiro era um Ford V8, que era um motor de Indy, um motor de Fórmula Indy, que é adaptado. E o outro era um motor V8 também, que tinha um nome bem peculiar, chamado Sereníssima. Então, se você for olhar lá no resultado do grande prêmio, de algum grande prêmio lá desse ano de 66, você vai ver assim, McLaren Sereníssima. Eu já vou explicar mais ou menos. Então, o que é essa Sereníssima aí? A equipe estreou no Grande Prêmio de Mônaco, logo no comecinho da temporada, usando o Fordão de Fórmula Indy, mas durou apenas 9 voltas. Vazou óleo e já abandonou. Bem coisa de equipe estreante. Mas assim, muito interessante que o primeiro ponto da McLaren foi conquistado em 66 com o motor Sereníssima. Então, se você olhar o Grande Prêmio da Inglaterra de 1966, tem o Bruce McLaren entre o pessoal que marcou ponto e com uma McLaren Sereníssima. Olha que beleza. Vale aqui um parênteses. A Sereníssima era o nome de uma escuderia
de alguns anos atrás, que era de um cara chamado Giovanni Volpe, que geralmente usava os carros da Ferrari com algum sucesso ali no começo dos anos 60. Então era mais uma escuderia que usava carros da Ferrari. Mas ele resolveu também, uma época, fornecer motores para outras equipes. Então essa aqui era a Sereníssima do Giovanni Volpe. E além de Silverstone, a McLaren só marcou pontos nesse ano de estreia no Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen, dessa vez com o Fordão de Fórmula Indy adaptado. Então, em 66 você vai ter McLaren Sereníssima e McLaren Ford, sendo que o Ford não era um Ford desses bons assim de Fórmula 1, era um motorzão meio remendado ali de Fórmula 1. Bom, para 67 o Bruce falou: vou usar um motor melhorzinho porque isso tá machucando a gente. Ele resolveu usar os motores V12 da BRM, mas o ano foi ruim do mesmo jeito. O V12 acabou não ficando pronto, então no começo do ano o Bruce usava um V8 de Fórmula 2 da BRM, e foi com esse carro que o Bruce acabou pontuando logo na corrida de Mônaco. O Bruce é um cara que ia muito bem no Grande Prêmio de Mônaco, como vocês podem perceber. Mas assim, ele fez um quarto lugar usando o V8 antigo ainda, depois que ele começou a usar o V12 da BRM. Agora, tem uma coisa muito curiosa, né? O Bruce, nesse ano de 67, ele disputou 3 etapas do campeonato por outra equipe, que era a Anglo-American do Dan Gurney, que era um cara, assim, que todo mundo que estuda um pouco de anos 60 na Fórmula 1 já ouviu falar. O Dan Gurney, ele tinha essa equipe dele, inclusive ele fabricava os próprios carros. A gente vai voltar a falar rapidinho do Dan Gurney daqui a pouco. Então ele disputou 3 corridas usando um Eagle, né, do Dan Gurney, e depois ele voltou com a McLaren BRM V12. A impressão que eu tive lendo assim foi que ele começou com o motor ali adaptado de Fórmula 2, como estava muito enrolado, ele resolveu usar o chassi do Dan Gurney, o Eagle, e voltou para as últimas 4 corridas já com a McLaren BRM V12. Então foi um ano bem movimentado, com direito a férias para a equipe, enquanto ele corria com outro chassi, outra equipe na verdade, e de novo 2 motores diferentes. Mas tudo isso mudaria para o ano seguinte. No ano seguinte, né, 1968, a Bruce McLaren Motor Racing conheceria o gosto do sucesso. Esse ano de 68 traria 2 grandes novidades. Pela primeira vez, o Bruce ia ter um companheiro de equipe na sua McLaren. E olha quem? O campeão do ano anterior, Danny Hulme, que era conterrâneo, era neozelandês também. Ele tinha sido campeão de 67 num duelo contra o próprio patrão Jack Brabham dentro da Brabham. Então ele foi campeão e pulou para a equipe do Bruce, que era o seu conterrâneo. Então assim, 68, McLaren, Bruce e Danny. Então eles até chamavam de The Bruce and Danny Show, que era como se fosse um nome de um desenho animado. A dupla ficou mais lendária na Can-Am, que era o campeonato lá dos Estados Unidos de turismo, um campeonato de altíssima velocidade, tecnologia e tal, que a gente não vai falar hoje. Essa dupla ficou muito famosa, mas lá na Can-Am. Mas de qualquer forma, eles dividiram algumas vitórias entre eles aí na Fórmula 1. Mas o outro segredo para 1968 seria o motor. Depois de 2 anos penando, o Bruce negociou simplesmente com os melhores motores da época, que eram os Cosworth V8 DFV. Esses motores, eles estavam entre os melhores da Fórmula 1 e eles foram os melhores durante mais de 10 anos ali pra frente. Se você for pensar depois, Emerson, James Hunt, até o Keck Rosberg em 82 ainda foi campeão com o Cosworth DFV. Claro que ele iam dando umas envenenadas nele, mas o basicão era aquilo ali. O Cosworth, ele tinha sido desenvolvido para Lotus e ele era exclusivo para Lotus em 67. Só que ele acabou perdendo, né, o título pro Brabham Repco. Esse Repco era um motor lá meio australiano lá do Jack Brabham. Então, o que aconteceu? Pro ano seguinte, a Cosworth resolveu fornecer o motor para as outras equipes, não ser mais exclusiva só da Lotus, por achar que a concorrência seria meio fraca demais, o que foi verdade, porque o V12 da Ferrari estava numa fase ruim, ele era fraco, o V12 da BRM era pesadão, o Maserati quebrava demais e assim por diante. Então, assim, a Cosworth, de certa forma, ela achou que não ia ter ninguém assim para concorrer, que ia ter só Lotus com Cosworth, então eles resolveram vender para mais pessoas. E outra coisa que foi importante, assim, foi que o Bruce, ele construiu a McLaren M7A já visando esse motor Cosworth. Então foi um carro que ele era redondinho, era um carro rápido, um carro consistente, que era a McLaren M7A Cosworth de 1968. Nessa temporada, Bruce McLaren se tornou o 3º ser humano da história, e até hoje o último, inclusive, a vencer uma corrida com o seu próprio carro.
carro, uma corrida em que ele construiu o chassi. O primeiro tinha sido Jack Brabham e o segundo tinha sido Dan Gurney, que construía seus próprios carros Eagle. Então, assim, a corrida que o Bruce venceu foi a 4ª etapa do campeonato 68, o Grande Prêmio da Bélgica, naquele antigo Spa-Francorchamps que tinha 14 quilômetros e que era um circuito tão brutal, tão absurdo, que tinha um setor de altíssima velocidade, que era a reta masta e a curva masta, que ele tinha arame farpado dos dois lados da pista, porque provavelmente tinha algum bicho ali que eles não queriam que escapassem. Então, se você escapasse com seu carro da pista, ia ter arame farpado te esperando nas laterais da curva Masta, o famoso Masta Kink. Nesse ano de 68, o Danny Hulme foi ainda melhor, ele terminou em terceiro no campeonato e ganhou 2 corridas. Ele ganhou o Grande Prêmio da Itália em Monza e o Grande Prêmio do Canadá, lá no tempo que era em Quebec ainda, que era Mont Tremblant. Depois viria para Ontário e depois foi de novo, agora é de novo em Quebec. Assim, a McLaren terminou a temporada num excelente vice-campeonato entre os construtores, atrás apenas da campeã Lotus. Então essa combinação McLaren M7 com o motor Cosworth tinha se revelado sensacional. O primeiro grande ano da McLaren na Fórmula 1, 3 vitórias, vice-campeã de construtores. O ano de 69 não foi tão bom. Foi apenas uma vitória que foi conquistada pelo Danny Hulme na última corrida, que foi o Grande Prêmio do México, no Autódromo Hermanos Rodrigues, que já tinha naquela época. Esse ano foi totalmente dominado por Jack Stewart, o ano de 69. Então não teve chance para praticamente ninguém fazer nada. O Jack, com a Matra dele, que era o carro, venceu 6 das primeiras 8 corridas e foi campeão com 3 corridas de antecipação. Então o Bruce até que ele foi bem, mas ele não venceu nenhuma corrida. Ele conseguiu 3 pódios e terminou o campeonato em terceiro. E a McLaren terminou o campeonato de construtores em 4º lugar. Então vamos para a reta final do nosso programa de hoje, que é em 1970. Bom, nesse ano de 1970, as 2 primeiras corridas foram bem para a McLaren. Teve um pódio para o Danny Hulme na primeira etapa, na África do Sul, em Kyalami, e o Bruce foi para o pódio na segunda etapa, que foi o GP da Espanha, em Jarama. Mas sabe o que aconteceu? Nada. Como assim? Eu vou explicar. Eu sou um cara que eu sou meio que um sonhador. Às vezes eu imagino uma realidade alternativa e passo alguns minutos naquele meu mundo em que certas coisas não aconteceram. Às vezes eu passo um tempinho num mundo onde o Gilles Villeneuve fez aquela curva por fora do outro carro em Zolder, na Bélgica, e não aconteceu nada. Um mundo onde o Ayrton Senna derrapou de traseira na Tamburello, passou uns dias no hospital e depois voltou a correr. Um mundo onde o Michael Schumacher escorregou do seu esqui e machucou o joelho, e ficou muito bravo com isso. Então, meus amigos, como eu sou um sonhador e às vezes fico numa realidade que eu escolhi, esse programa aqui vai terminar assim, no meu mundo imaginário, com o Bruce vivo, trabalhando, como sempre, de maneira árdua na sua McLaren M8 de Canaan, no circuito de Goodwood. Ele achou nesse dia o carro meio mais ou menos, mudou algumas coisas, como ele sempre fazia, e foi para casa, planejando muita coisa para aquele ano de 1970. E no próximo capítulo, você vai ter a parte 2 da nossa história da McLaren. Sabe de quem que a gente vai falar? De alguns nomes que vocês já devem lembrar bem, que vocês já ouviram falar. Tipo assim, Emerson Fittipaldi, James Hunt e até 500 milhas de Indianápolis. Então a gente se encontra aí nos próximos programas e também quando a gente for fazer a parte 2. Um abração para todo mundo e até lá!